Bom, temos mais um exemplo aqui, né? E aí a gente sempre coloca, quando a gente trabalha com as cônicas, geralmente as coisas se distinguem de uma forma, ou é uma ida ou uma volta, né? O tipo de exercício, tá? A maioria dos casos. Então, ou você tem informações que te levam a uma equação, ou você tem a equação que te leva a essas informações. A gente viu um exemplo anterior do primeiro caso e agora a gente vai ver esse exemplo aqui, né? É uma cônica, né? Essa cônica tem a equação 4x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 32x mais 12y mais 40 que é igual a zero. Então, o que a gente observa? Se o x ao quadrado e o y ao quadrado estiver presente aqui na cônica e eles dois tiverem o mesmo sinal, quer dizer que se trata de uma elipse. Então, nós temos o seguinte. Para a gente conseguir essas informações, a gente tem que partir da equação geral, voltar essa equação geral para uma equação reduzida e a partir dessa reduzida verificar os parâmetros que a gente tem lá e aí fazer o gráfico e a partir desse gráfico retirar as informações que a gente está sendo solicitado aqui. Então, a primeira coisa para a gente fazer, né? A gente vai colocar aqui os elementos próximos. Quais elementos? Né? A gente tem aqui o x, nós vamos colocar próximo de x. O x próximo de x, o y próximo de y, então nós temos 4x ao quadrado menos 32x. Coloquei os dois próximos. Agora vou colocar aqui, né, o y, né, próximo do elemento aqui que tem y também. Y ao quadrado, então vai ficar mais 3y ao quadrado mais 12y, que é igual, e o termo independente aqui, que não for dependente nem de x nem de y, vai para o segundo membro, menos 40, está positivo, ficou negativo. Tranquilos, agora o que nós temos? Nós temos aqui que a gente tem que gerar aqui, um binômio elevado ao expoente, e aqui a gente também tem que gerar esse binômio elevado ao expoente. O que nós fazemos? Primeiro a gente tira o coeficiente de x em evidência. Se está 4, a gente tira o 4 em evidência. 4, abre parêntese. Então, a gente divide, né? Divide esse termo por 4. 4x dividido por 4, 4x ao quadrado dividido por 4, sobra só o x ao quadrado. O próximo termo é aqui, né? 32x dividido por 4, então menos 32x dividido por 4, nós vamos ter que o resultado vai ser 4 vezes 8, 32, então 8x. Beleza, sinal de mais, e nós temos agora que retirar em evidências o coeficiente de y. Coeficiente de y é o 3, então ele em evidência, né? E agora, o que nós vamos fazer? Fazer o mesmo processo que nós fizemos com o x. Pega o elemento, o termo todo, 3y ao quadrado dividido por 3. 3y ao quadrado dividido por 3 vai sobrar, vai ser resultado de y ao quadrado. Sinal, e agora nós vamos pegar o segundo elemento aqui, 12y. 12y dividido por 3, né? Vai ser 3 vezes 4, 12, então vai ser 4y, que é igual a menos 40. Então, se a gente prestar atenção, nós temos dois termos, um binômio, nós temos dois termos, um outro binômio. O que nós precisamos aqui? Nós precisamos gerar um binômio elevado ao expoente. E isso, em produtos notáveis, gera um trinômio quadrado perfeito. Logo, para gerar esse trinômio quadrado perfeito, a gente precisa do terceiro termo. E a gente tem que levar em consideração que nós não podemos interferir na equivalência da igualdade ou no equilíbrio da equação, que é a igualdade dá esse equilíbrio. O que nós vamos fazer? Bom, naquele mesmo papo, né, vamos deixar aqui em evidência ainda esse 4, vamos abrir o parêntese, e aí a questão é, quando a gente vai desenvolver um trinômio quadrado perfeito, nós pontuamos que é o quadrado do primeiro termo, e aqui nós já temos, o primeiro termo é x ao quadrado. Se é o quadrado do primeiro termo, quer dizer que o primeiro termo tem que ser x. Então, eu vou colocar aqui, x. 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo.
Logo, o primeiro já é x, 2 vezes o segundo termo é igual a 8. Quer dizer, a metade de 8 é o segundo termo do nosso binômio. Logo, menos 4, então. 4 é o segundo termo. Quando a gente abre esse binômio, o que nós temos? Né? Olha, mais 16. Quer dizer, olha o trinômio quadrado perfeito gerado aqui. O que nós temos? Nós temos que os 2 primeiros já tem que estar aqui. Está. Então, a gente está no caminho certo. A gente vai adicionar o terceiro termo aqui, ó. X ao quadrado menos 8x mais 16. Vou fazer esse 16 mais bonitinho, né? Tá aí x ao quadrado menos 8x mais 16. Não ficou tão bonitinho não, né? Mas tá. Então, o que a gente fez aqui? A gente adicionou um 16. Então, a balança já fez assim. Vamos fazer aqui, né, com o segundo binômio que está aqui. Mais 3 vezes, e aí nós vamos fazer a mesma coisa. O primeiro termo, então, vai ser o y, o sinal vai ser o mesmo que está aqui, e o segundo termo, a metade do coeficiente do y aqui, 4y. Então, é 2. Elevei ao quadrado, vai gerar o quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, está faltando 4. Então, vou adicionar o 4 aqui, ó. Y ao quadrado mais 4y mais 4. E aí estaria tranquilo, né? Estaria tranquilo, porque já adicionei as duas coisas, só que ao adicionar, eu fiz uma coisa que a gente não pode fazer, a gente vai ter que fazer a correção. Né? Vou colocar o aqui certinho. Tá aí. Então, menos 40. O que nós fizemos aqui, né? Vou colocar o menos 40 um pouquinho para cá. O que nós fizemos? Nós interferimos, porque nós adicionamos a igualdade, está aqui no meio, essa parte é igual a essa. Quando nós utilizamos aqui o 16 no primeiro mês, colocamos ele aqui, já fizemos assim, mexemos com a igualdade. Colocamos o 4, que já estava assim, fez mais assim ainda. O que a gente tem que fazer? Compensar, porque uma equação a gente vai compensar do outro lado. Então, tudo que a gente colocou num lado, a gente vai colocar do outro também. Então, vai ficar 4 vezes x ao quadrado menos 8x mais 16, mais 3 vezes y ao quadrado mais 4y mais 4, que é igual a menos 40. O que eu coloquei aqui? Coloquei o 16, só que o 4 está multiplicando tudo que eu coloquei aqui. Então, é 4 vezes 16 do lado de cá, vou ter que usar, né? Mais 4 vezes 16. O que mais? Mais 3 vezes 4. Mais 3 vezes 4. Tudo isso foi o que eu coloquei do lado da equação. Então, beleza, compensei do outro lado, coloquei aqui, voltou a equação no seu equilíbrio, né? Equilíbrio da igualdade. Beleza, então esse cara aqui nós temos 4 vezes, esse trinômio aqui, ele é um quadrado perfeito, ele pode ser reduzido a esse binômio, x menos 4 ao quadrado, mais 3, esse trinômio aqui também é um quadrado perfeito, pode ser reduzido a esse binômio, y mais 2 ao quadrado, e aqui ficou 40, 4 vezes 16, né? Então ficou menos 40, mais 4 vezes 6, 24, vai 2, 4 vezes 1, menos 64, 64 positivo, aqui vai dar 64 e aqui dá 12, então 64 mais 12, né, menos 40, 64 mais 12 vai dar 76, menos 40, né, o resultado disso aqui tudo, então vai dar 36 positivo, né? Então aqui 36. Tranquilos. Isso quer dizer que está quase no ponto para a gente começar a verificar as particularidades e os elementos lá, né? Só que aqui tem que ser 1 para estar na equação no formato reduzido, né? Então, para isso, o que eu faço? Divido por 36, gera 1, só que aí eu interferi. Então, tem que dividir um membro e tem que dividir o outro também. Ó, 36 dividido por 36. Então, aqui vai ficar o quê? Ó, não dá para dividir, mas dá para simplificar. Então, ó, x menos 4 ao quadrado, 4 por 4, 36 por 4. Por 4 dividido por 4 dividido. Então, deu 9.
sinal de mais. Aqui também não dá para dividir, mas dá para simplificar. Por 3 dividido por 3 dividido. Então, deu y mais 2 ao quadrado. 36 por 3 dá 12, né? Que é igual a 1. Então, aqui ficou, né? Então, aqui ficou e agora a gente vai só retirar os elementos daqui. E os nossos elementos são o C, o HK, né, o ponto de centro, o H é justamente o 4, né, porque é x menos H, então esse menos aqui é da própria equação genérica, é 4, e o Y, né, que o K, que está aqui acompanhado de Y, é igual a menos 2, porque se aqui está mais e a equação genérica já tem um menos de natureza, esse 2 então tem que ser negativo. Bom, tranquilos. Logo, quem que é o maior dos denominadores? O maior dos denominadores é 12, então ele é o A. Então, o A ao quadrado é o cara que está aqui. E o B ao quadrado é o cara que está aqui. Logo, o A ao quadrado é igual a 12. Significa, né, que o A, então, é igual a raiz de 12. E o B ao quadrado é igual a 9, significa que o B é igual a 3, né? Então já tem o A, o B e o ponto de centro, o que nos permite, né, trabalhar o gráfico aí. Então, ó, nós temos o X e o Y, né? Nosso X aqui deu, o centro está lá 4 para o X, 1, 2, 3, 4. E menos 2. Menos 1, vamos passar um pouco mais para baixo, né? Então, menos 1, menos 2. Tá aí. 4 e menos 2, então aqui é o ponto de centro. Como o maior denominador é de y, quer dizer, a elipse ela está em pé, ou eixo maior paralelo ao eixo y. Então, ó, tá aqui, ela vai ser com essa... O A1 e o A2 vai ser nessa direção. E aí a gente tem o seguinte. Nós estamos aqui no menos 2 e vamos subir raiz de 12, né, para a parte superior e descer raiz de 12 para a parte inferior ao C. Então, quando a gente desce, né, raiz de 12 aí dá 3 e alguma coisa, né, porque raiz de 9 é 3, raiz de 12 é 3 e uns quebradinhos. Então, nós temos aqui, né, vamos colocar aqui mais ou menos, né? Então aqui mais ou menos raiz de 12. Tá aí esse tamanho raiz de 12, né? Então, que local que é esse? É menos 2 menos raiz de 12. Esse vai ser o A1. E agora nós vamos para o lado positivo, né? Então tá aqui. Tava aqui no 2. Subir daqui, aqui é raiz de 12, então para onde eu vou? No menos 2 mais raiz de 12, né? Quando eu vou para o lado positivo, eu somo o incremento. Quando eu vou para o lado negativo, eu diminuo o incremento. E o incremento, no caso aqui, é a raiz de 12. Então, aqui ficou A2 e a coordenada de A1, a coordenada de A2 eu já posso extrair, né? Então, nós temos aí. Já tem o centro, o A e o B. Coordenada do A1, então, ó, A1. X é 4 e o Y, menos 2 menos raiz de 12, coordenada do A2. O X é 4 e o Y menos 2 mais raiz de 12. Tá aí. Agora a gente vai para o B, né? B, a gente sabe que o B é 3, então 3 para cá, 3 para lá, igual a dança, né? Vou tirar a fita aqui, né, para melhorar. Então, nós sabemos o seguinte, tá aí, 3 para lá, 3 para cá. Então, ó, 3, estou aqui no 4, 1, 2, 3, vim aqui pro 1, então, ó, já consigo extrair a coordenada do, esse cara aqui é o 1, né, esse cara aqui é o B1. Quem que é a coordenada do B1? Coordenada do B1 é exatamente
X é 1 e o y menos 2. Agora vamos para o B2, né? Então, estou aqui, 4, 5, 6, 7. Então, esse é o B2. Quem que é a coordenada do B2? Ó, a coordenada do B2 é X, o X é 7 e o Y é menos 2. Tá aí. Então, vamos fazer um rascunho aqui, um esboço da nossa elipse. Tá aqui. Esse é mais ou menos o esboço da nossa elipse. E o que nós temos aqui? A única coisa que está faltando é os focos, né? Os pontos focos. Para isso, nós vamos usar aqui justamente o raiz de 12 e o A e o B, né? Aquela relaçãozinha básica que nos faz calcular o ponto foco, né? Vou calcular aqui, acho que dá, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem que é o A ao quadrado? 12. O B ao quadrado, 9. Né? Mais o C ao quadrado, então 12 menos 9, C ao quadrado é igual a 9, 10, 11, 12, 3. E o C então é raiz de 3. Quer dizer que a partir daqui eu vou subir raiz de 3 para cima e vou raiz de 3 para baixo, né? Então esse vai ser o foco 1. E aí, coordenada do foco 1, né? Que lugar que é esse? Estou aqui vou descer a partir daqui no 2, vou descer raiz de 3, né? Eu incremento a raiz de 3, então vai ficar menos 2 menos raiz de 3. E aqui, quem que é essa coordenada? Estou no 2, né? Vou subir raiz de 3 até aqui, vai ser menos 2 mais raiz de 3. E aí estão a coordenada do foco 1 e foco 2, né? Foco 1, x, 4, y, né? x4, ó, tá vendo aqui? O y, menos 2 menos raiz de 3. E o foco 2, 4 e menos 2 mais raiz de 3. Todos os elementos estão aqui, com exceção da excentricidade, que ainda falta eu calcular, né? Vamos botar ela bem aqui embaixo, né? A excentricidade a gente calcula dividindo C pelo A. Quem que é o C? Raiz de 3. E o A, raiz de 12. Então vai ficar raiz de 3 dividido por 12, que é igual a raiz de 1 quarto, né? A excentricidade, então, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Então, a excentricidade é meio, como mostra aqui. Tranquilos? Então, esse é um exemplo já do que a gente volta. Eu sempre falo que às vezes a volta é um pouco mais demorada, um pouco mais trabalhosa do que a ida, né? Mas aí tá, né, bem organizado aí para vocês terem uma ideia. Tranquilos? Então, valeu!